Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive no meio de nós. Um bom dia para você em Cristo Jesus. Hoje, domingo, dia do Senhor. Quero abraçar você que reza comigo nesta manhã, seja através desta emissora de rádio, através do nosso canal no YouTube. É uma alegria imensa estarmos juntos para celebrarmos os divinos mistérios. Desejo para você uma santa missa, ricamente abençoada, com todos os tesouros do céu descendo ao seu coração. Que o Senhor nosso Deus visite a sua casa, a sua família e fortaleça o seu coração nesse dia em que a Igreja recorda Santana e São Joaquim e celebra ao mesmo tempo o 17º domingo do tempo comum. São Joaquim e Santa Ana são os pais de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é festa em posse na nossa diocese e na cidade também de Cavalcante, onde as paróquias são dedicadas à Senhora Santana. E vamos pedir a Santana e São Joaquim que interceda pelos nossos avós, cujo dia hoje celebramos. Quero abraçar a todos os avós nesta manhã com os meus parabéns, com meu abraço de pai e pastor. Eu também já sou tio, avô. A idade vai chegando e também os netos, os bisnetos vão acompanhando o tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pessoa nunca termina de aprender quando caminha com Deus. Cada novo dia, o Senhor nos oferece uma oportunidade de crescer um pouco mais, crescer na paciência, crescer na humildade, crescer na confiança, crescer na caridade. O problema, meu dileto e amado ouvinte, é que às vezes imaginamos que já sabemos o suficiente para viver. E quando isso acontece, fechamos a porta para aquilo que Deus ainda deseja realizar em nós, não obstante a idade, a velhice, o tempo da vida que está concluindo. São Bento percebeu isso e o grande risco disso no capítulo 61 de sua regra, ao falar dos monges peregrinos que chegam ao mosteiro, recomenda que, se aquele irmão puder fazer alguma contribuição útil para a comunidade, ela seja acolhida com humildade e discernimento. É um ensinamento atual. Isso significa que Deus pode colocar uma luz em nosso caminho por meio de pessoas muito simples. Uma palavra de um filho, de um neto, o conselho de uma mãe, uma formação feita por um amigo, um testemunho de alguém que encontramos quase por acaso, aquela palestra no encontro da igreja, aquela homilia que o sacerdote fez com tanto entusiasmo e unção. Será que temos conservado essa disposição de aprender? Nunca é tarde para aprender, nunca. Ou será que já nos convencemos de que ninguém mais tem nada a nos ensinar? Eu já sei tudo, o bastante, o suficiente para conduzir a minha vida. A humildade não diminui a nossa dignidade, não diminui ninguém. Pelo contrário, a humildade nos acende, nos eleva para o alto, né? Ela abre espaço para que Deus continue formando o nosso coração, que precisa sempre, sempre, sempre aprender mais. Santana e São Joaquim viveram exatamente assim. Não ficaram conhecidos por discursos, nem por grandes obras. Tornaram-se grandes porque permitiram que Deus conduzisse sua vida diária, na simplicidade de seu lar, preparar o ambiente para o nascimento da Santíssima Virgem Maria, que seria depois a mãe de nosso Senhor, a mãe do Redentor. É assim que Deus costuma agir. Ele transforma o mundo, começando pelas pequenas fidelidades. Uma oração feita com sinceridade, uma palavra de perdão, um gesto de atenção para com quem sofre,
um momento de silêncio antes de tomar aquela decisão, às vezes muito exigente na nossa vida. A vida espiritual, ela é construída nesses pequenos tijolos que quase ninguém percebe, mas que sustentam toda a casa, todo o edifício que está edificado. Eu creio que hoje o Senhor esteja convidando a mim e a você, que reza comigo, justamente a isso, voltar a ser discípulos. Discípulos que escutam, discípulos que acolhem, discípulos que não têm vergonha de reconhecer que ainda precisam crescer. Quem conserva esse coração humilde permanece sempre jovem diante de Deus. Peçamos nesta manhã a graça de nunca perdermos a alegria de aprender com o Senhor. É preciso que a gente compreenda que a nossa vida é um itinerário. A cada tempo a gente vai adquirindo sabedorias concernentes aos momentos históricos que nós estamos experimentando nesta vida, como crianças, depois como adolescentes, depois como jovens, adultos, idosos. Sempre é uma etapa de aprendizado que nós não podemos desprezar. Eu te recomendo nesta manhã a levar para o altar de hoje, para a missa que você vai participar daqui a pouco, esta preocupação de pedir a Deus: Senhor, eu quero compreender meu itinerário. Eu quero entender onde estou na minha vida, o que ainda preciso para continuar caminhando, vivendo a graça, a santidade no meu coração. É isso que Deus quer de mim, quer de você, e nós vamos procurar cada vez mais viver esse caminho, esse itinerário de conhecimento, de amadurecimento, de vida espiritual mais profunda, para a gente, quando chegar ao final da nossa vida, nós estarmos naquele equilíbrio bonito, naquela situação de uma profunda unidade com o mistério, com a compreensão de nós mesmos, dos outros que estão ao nosso redor, daquelas pessoas que cuidam de nós. Como Deus é bom, como o Senhor fala ao nosso coração e revela em nós a grandeza do seu amor, não nos deixando de lado, não nos deixando para trás para que nós possamos engatinhar por caminhos que não levam à verdadeira paz, à verdadeira luz. Deus quer que nós sigamos o caminho da luz, o trieiro da cruz, o trieiro da humildade, o caminho estreito, não esse caminho largo que leva as pessoas à garganta, à solapa do inferno e dos demônios. Pelo contrário, Deus nos chama nesta manhã a vivermos esse itinerário. O itinerário na igreja, na paróquia, participando, ajudando, zelando, cuidando, colaborando com as obras da sua comunidade, da sua igreja, rezando com seu pároco, rezando pelo seu bispo, visitando os doentes, ajudando os pobres, fazendo a caridade que tanto ajuda a viver bem a nossa fé. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, muitas dificuldades, a gente vive uma incerteza enorme, uma certeza social, política, uma incerteza religiosa. A gente não sabe o que vem, o que não vem. Há muita gente falando, das perseguições à igreja lá fora, e aqui também a gente começa a sentir isso. E a gente combate as incertezas, as inseguranças com a fé, com a segurança nas mãos de Deus, porque para salvar o Brasil, só Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Que as nossas orações que têm subido a Deus possa derramar uma chuva de esperança, de amor e de vitória ao nosso povo, nos livrando da peste, da fome, da guerra e do comunismo. Assim seja. Amém. O Santo Evangelho deste domingo, Mateus 13, 44, 52. Jesus apresenta 3 pequenas parábolas que falam do reino de Deus. Primeiro, ela afirma: o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Depois acrescenta:
Cheio de alegria, ele vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. Em seguida, Jesus compara o reino a um comerciante que procura pérolas preciosas e, ao encontrar uma de grande valor, entrega tudo que possui para comprá-la. Essas imagens nos mostram que somente reconhece o verdadeiro tesouro quem tem um coração aberto e disponível. Há pessoas que passam diante das maiores graças de Deus e não as percebem. Passa ao lado da pérola e não a descobrem. Outros, porém, descobrem sua presença nas coisas mais simples e reorganiza toda a vida a partir daquela descoberta. Quem descobre Cristo descobre o tesouro maior do que a pérola. Foi exatamente isso que meditamos há pouco. O coração que continua aprendendo com Deus também aprende a reconhecer o valor do reino. E quando encontra esse tesouro, compreende que nada neste mundo pode ocupar o lugar que pertence ao bom Deus na nossa vida. Peçamos nesta manhã que nosso Senhor nos eduque o nosso olhar, para que nunca deixemos escapar o tesouro da graça que Deus coloca no nosso caminho. Peçamos esse dom, peçamos esta bênção. Assim seja. Amém. Te convido a rezar comigo, em espírito e verdade. Senhor nosso Deus, nós os agradecemos por este novo domingo. Dai-nos um coração humilde, aberto à vossa palavra e sempre disposto a aprender convosco. Pela intercessão de Santa Ana e São Joaquim, abençoai nossas famílias, a paróquia de Posse e de Cavalcante da nossa diocese, que celebra esses grandes santos. Fortalecei os avós em sua missão de transmitir a fé e fazei de nossos lares verdadeiras escolas do Santo Evangelho de Jesus. Que jamais percamos o tesouro da vossa amizade. E juntos recitemos a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Senhora Santana e São Joaquim, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para você e sua família, uma boa semana. Amanhã, no nosso canal, às 21 horas, teremos a Eclésia Santa e você não vai perder, você vai estar conosco estudando o Catecismo. Não deixe de ir à Santa Missa, de chegar um pouquinho mais cedo para adorar Jesus no Santíssimo. Que você tenha uma Santa Missa. Não esqueça de deixar aqui um like, um joinha, para maior engajamento da nossa plataforma no YouTube. E se você puder, deixe uma palavra qualquer aqui para aumentar ainda o alcance da nossa evangelização. Fique com Deus, abençoado dia do Senhor para você e os seus.